outros detalhes desse conflito e informações que chegam a todo instante, porque o presidente norte-americano Joe Biden, ele afirmou em uma entrevista coletiva no dia de hoje que não há possibilidade de Israel promover um cessar-fogo total em Gaza. No entanto, uma medida importante foi tomada por Israel. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, na mesma ocasião, as forças israelenses começarão a fazer pausas diárias de 4 horas em determinadas áreas no norte da faixa de Gaza. Esses intervalos anunciados com 3 horas de antecedência serão justamente usados para que os civis sejam retirados do local e que a ajuda humanitária possa entrar com segurança. Claro que a gente observa essa cena, por exemplo, uma cena muito difícil, é uma cidade completamente desfigurada, os prédios destruídos, é um cenário de guerra, há uma intensificação dos ataques, tem a ofensiva terrestre em Gaza. A gente trouxe aqui a informação, me parece muito pouco provável que Israel, em algum momento, pelo menos nos próximos dias, aceite um cessar-fogo, porque isso seria um benefício para o inimigo, para o Hamas. Agora, José Maria Trindade, pausas de 3 ou 4 horas todos os dias podem ser um alento, podem ser uma ajuda fundamental para essa população que sofre diariamente? Não há negociação possível para justificar um cessar-fogo assim pelo lado de Israel, porque poderia ser o tempo, né, de reorganização do Hamas, que não é um exército regular, não está num ponto fixo e não tem farda, não tem um estabelecimento físico. Além disso, há um cuidado, um cerco na faixa de Gaza para não entrar alimentos que possam beneficiar o grupo terrorista e principalmente combustíveis. Há um cerco muito forte contra a entrada de combustíveis exatamente para minar o poder de fogo do Hamas. Um cessar-fogo poderia levar o grupo Hamas a fugir, a se recolocar, e isso seria pior para o exército de Israel. E esse espaço aí de 4 horas serve inclusive para os olheiros, né, de Israel, o pessoal que trabalha com inteligência, existem representantes do exército de Israel na faixa de Gaza. Eles estão ali e sabem e orientam o exército de Israel onde estão os terroristas do Hamas, né? Então é uma medida que eu acho impossível a história de cessar fogo. Sobre a negociação, possível negociação que foi negada, né? A negociação de libertação de reféns para o cessar-fogo também para Israel, isto não é interessante. É uma guerra cheia de estratégias e de perigos, porque se houver exagero, a comunidade internacional está de olho e vai cobrar isso de Israel. Então há todo um cuidado sendo tomado nesse momento. As principais informações dessa guerra no Oriente Médio aqui em Os Pingos nos Is, sempre com as análises dos nossos comentaristas. Dantas, o presidente norte-americano Joe Biden tinha sugerido, inclusive, a Benjamin Netanyahu um prazo maior, um período maior de 3 dias de pausa humanitária, justamente para a entrada de mantimentos e retirada dos civis. Naturalmente, a proposta não foi aceita pelo premier israelense. Pensando na estratégia militar, 3 dias seria um tempo suficiente para o Hamas se reorganizar. Seria um benefício ao inimigo, né? Exatamente, Daniel. É preciso ter muito cuidado nesse momento e com essas estratégias. É bom lembrar que Israel está avançando de forma bastante contundente nesta contraofensiva por terra, né? Nós tivemos aí, desde que essa segunda fase do conflito começou, dessa contraofensiva, Israel, as Forças Armadas israelenses já conseguiram, por exemplo, localizar e destruir 130 poços, que são aquelas entradas que dão acesso ao sistema subterrâneo do Hamas. E olha só que coisa, né? Aonde estavam localizadas essas entradas, a maior parte dessas entradas? Perto de hospitais, de escolas, né? Perto de mesquitas e até próximo a um parque de diversões. Eles usavam o grande fluxo de pessoas
de famílias, justamente para entrar com armas, né, entrar e sair com armas sem que pudessem ser percebidos por algum tipo de monitoramento externo. Então, essa é a estratégia de guerra irregular do Hamas, de um grupo terrorista que não tem o menor pudor em utilizar os cidadãos, né, de Gaza, os palestinos, como escudo humano. Desde o primeiro dia eu venho mencionando isso e essa estratégia fica cada vez mais evidente. Não é possível mais negar que o Hamas não está nem um pouco preocupado com a morte de civis. Na verdade, ele os coloca, né, como anteparo, como estratégia, como ferramenta de guerra deste conflito. Então, não é possível ceder ao Hamas e, neste momento da guerra, só é possível avançar. Nessa estratégia de abertura de corredores humanitários, já foi possível o deslocamento de pelo menos 50 mil palestinos da região norte para a região sul. É parte de uma população que estava sendo impedida de deixar a cidade de Gaza justamente pelo Hamas. É isso. Agora, Roberto Mota. Mota, a gente também quer escutar a sua análise sobre a negativa de Israel, sobre a possibilidade de um cessar-fogo nesse momento. Chamou atenção também a informação de hoje que a Jihad Islâmica, que apoia o Hamas nessa operação na faixa de Gaza, anunciou que libertaria 2 reféns daquele grupo de mais de 200 por conta de questões de saúde. Seria uma criança e uma senhora idosa. Claro que isso não se confirmou ainda, a gente precisa aguardar. Mas caso as negociações acabem caminhando para uma libertação de todos os reféns, a partir daí, Israel poderia entender como possível um cessar-fogo ou uma pausa maior, de 3 ou 4 dias? É difícil dizer, Daniel. É muito difícil a gente se colocar na posição de quem está em Israel agora, tendo que tomar essas decisões, que são decisões de vida ou morte. A situação dos reféns é muito difícil. Eu acho muito difícil imaginar alguém que não fique de coração partido, pensando no que está acontecendo agora, com as mulheres, com as crianças, com bebês, a bebês de 9 meses de idade nas mãos dos terroristas. Mas é preciso se perguntar qual é o jogo do Hamas. O que o Hamas quer? O que o Hamas aprendeu nas suas guerras anteriores com Israel? O Hamas aprendeu, por exemplo, que Israel não tem permissão da comunidade internacional para atacar bunkers, centros de comando e túneis que estão construídos de propósito embaixo de hospitais e escolas. O Hamas aprendeu que ele pode usar impunemente escudos humanos. Eu ainda não vi nenhuma manifestação em nenhuma capital do mundo contra o uso de escudos humanos pelo Hamas. O Hamas já aprendeu também que os líderes mundiais são muito rápidos para pedir um cessar-fogo para Israel, porque Hamas continua jogando mísseis em cima de Israel. O Hamas aprendeu que o mundo é rápido em culpar Israel pelas baixas entre civis, pelas mortes de civis, que na verdade são todas consequência das ações do Hamas. O Hamas já percebeu que a imagem pública de Israel fica manchada de sangue nesse processo todo, enquanto o Hamas pode ganhar mais dinheiro, mais armas, mais apoio e mais poder. O Hamas já percebeu também que as democracias ocidentais cedem muito facilmente ao terrorismo e à violência. Com tudo isso que eu acabei de listar, o Hamas provavelmente tinha certeza que sairia dessa guerra muito mais forte do que entrou. Mas me parece que o Hamas está tendo uma surpresa amarga diante da determinação das forças de defesa de Israel de eliminar de uma vez por todas esse grupo terrorista da face da terra. Pois é, a gente vai passar para o Cristiano Beraldo, que também tem uma reflexão sobre essa discussão. Só preciso atualizar a nossa audiência, porque há pouco, em resposta aos ataques em direção ao território de Israel, caças do exército atacaram a infraestrutura terrorista do Hezbollah no Líbano.
Além disso, as forças de defesa de Israel atingiram alvos terroristas usando artilharia e morteiros guiados do Iron Sting. Entre os alvos estavam complexos e infraestruturas terroristas, postos de observação e equipamento tecnológico usado justamente para dirigir o terror contra Israel. A gente segue monitorando as principais notícias e também todas as agências internacionais para saber o que tem acontecido neste momento em Israel e também nos países vizinhos. Agora, Cristiano Beraldo, a gente tem observado uma grande pressão internacional. O Mota trouxe muito bem que acaba sendo uma estratégia do Hamas sujar a imagem de Israel, colocando Israel como se fosse o grande vilão. Muitos países se posicionam e têm já utilizado alguns termos que colocam Israel como o vilão, né? Inclusive hoje, Celso Amorim, em um evento na França, um evento convocado e organizado pelo governo francês, utilizou pela primeira vez a palavra genocídio para se referir ao conflito no Oriente Médio. Beraldo. Pois é, Caneta, a gente tem hoje no Brasil uma diplomacia de Instagram, uma diplomacia de página de fofoca, porque no fundo é isso que a gente tem visto desde o início desse ano. As viagens que são feitas, as viagens oficiais, elas não estão produzindo resultado algum, de fato, nem para o Brasil, em termos de investimentos concretos que são trazidos. A gente pode pegar, inclusive, a viagem à China, onde se anunciou ali mais de 50 bilhões de dólares de investimento. Eu quero saber meses passados, quanto já foi investido no Brasil daquela viagem? Zero, porque era tudo protocolo de intenção, era tudo para criar uma falsa expectativa e uma falsa notícia. E aí hoje nós temos um chanceler absolutamente esvaziado por uma figura que é uma eminência parda, alguém que não tem o papel de chanceler, mas roda o mundo falando em nome do presidente da República. Ele é um assessor da presidência, não é isso? Ele é um assessor da presidência que não substitui o chanceler. O chanceler tem um papel muito objetivo, claro, sobretudo quando o mundo passa pelos problemas que enfrenta hoje. E aí quem faz a reunião em Paris é o assessor da presidência, não é o chanceler, com a autoridade de quem já foi chanceler, e tudo que ele fala é levado como um posicionamento oficial do governo brasileiro. Então, oficialmente, este representante disse que Israel é genocida, está cometendo um genocídio nesta guerra contra um grupo terrorista que invadiu o seu espaço, assassinou suas mulheres, estuprou suas mulheres, matou crianças na frente dos pais, de uma crueldade absurda. Israel tem absolutamente todo o direito de se defender, de dar uma resposta à altura para que nunca mais um grupo como esse repita o que aconteceu em 7 de outubro. Só que esse discurso do governo brasileiro, ele vai sendo incorporado pela esquerda. E a gente vê aqui em São Paulo um padre muito conhecido, devia estar cuidando da igreja, mas não, vai em manifestação de esquerda em apoio ao Hamas. Como pode? Cadê o senso deste padre que tem ou deveria ter em Jesus Cristo a sua grande referência, que era judeu, que andava com os judeus e graças aos judeus fundou a Igreja Católica? Mas nessas horas a ideologia fala mais alto do que qualquer razão. E aí a gente passa por esse momento absurdo, vergonhoso do ponto de vista internacional, Caniato, aonde a gente simplesmente, como país, nos colocamos numa posição de apontar o dedo para Israel, dizer que eles são genocidas e pobre coitado do Hamas. Pois é, importante também contextualizar, esse padre participou dessa manifestação aqui em São Paulo e chamou Israel de Estado assassino. Muitos judeus, digamos, progressistas, mais à esquerda, que até viam nele uma figura importante por conta de obras e uma atuação junto à comunidade que mora na rua, acabou criticando demais esse posicionamento por parte desse padre. A gente continua o nosso giro de análises. Vamos voltar a Brasília. José Maria Trindade. Zé,
O Beraldo trouxe uma reflexão e análise sobre as falas de Celso Amorim nesse evento na França. Celso Amorim já foi chanceler, agora é assessor especial da Presidência da República e utilizou pela primeira vez a palavra genocídio. Não dá para atribuir à pessoa física, né? Porque ele está lá como representante do governo brasileiro, né? E não contribui para um grande pleito imediato que o Brasil tem, é de resgatar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Há uma promessa de possibilidade de saída amanhã dos brasileiros, mas apenas uma promessa, ainda não está formalizada. Nesse posicionamento de Celso Amorim, que Daniel, eu costumo chamar de ministro de Relações Exteriores informal, é ele que comanda Relações Exteriores. Esse cargo de assessor especial internacional no Palácio sempre foi muito forte, sim. É o que conversa diretamente com o presidente da República, né? Esse assessor especial para a área internacional, e tem a oportunidade da conversa diária que o próprio ministro do Itamaraty não tem. Não tem essa abertura e essa entrada toda com o presidente da República. E o Celso Amorim tem a confiança de Lula. E antes mesmo, ainda quando Lula estava preso, Celso Amorim ainda fazia essa intermediação e levava o nome de Lula ao exterior. Então, ele é muito forte no governo, por isso que eu chamo de ministro especial, né, de Relações Exteriores. Esta fala não ajuda o Brasil e não é a realidade. Não é assim. Israel está reagindo a um ataque brutal, desumano, e que, olha, vai até contra os interesses terroristas de vários grupos. Porque a partir disso aí, o mundo acordou e chegou à conclusão de que aquela história do 11 de setembro, da queda das Torres Gêmeas, passou a ser café pequeno diante do que aconteceu em Israel. Imagens fortíssimas estão correndo o mundo. Relatos emocionados estão mostrando do que são capazes os terroristas assim. Então esse ato passou a ser um divisor de águas nessa relação. A partir de agora, entendo, é só uma avaliação minha, né, que haverá uma união de países, uma união de nações contra exatamente esta peste que acabou assustando o mundo, que é o terrorismo. Ele não tem limites, ele não tem lógica e não tem fronteiras, né?